Olá, pessoal do Literarte, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um convidado muito especial, o professor Pedro Marques, professor de literatura da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. É poeta, é compositor, é ensaísta, é editor do site de poesia à mão e tem alguns livros publicados, e hoje ele veio trazer uma novidade, uma publicação recente, compartilhar com a gente aqui. Bem-vindo, Pedro. Oi, Juliana, tudo bem? Obrigado pelo convite de participar desse projeto tão bonito aí de formação de leitor, né? Enfim, de fazer a leitura, a literatura circular. Valeu mesmo pelo convite. A gente que agradece a sua presença aqui. Estou muito contente também de voltar, né? Já estive presencialmente, né, no IF de Itaquaquecetuba e agora estou participando também, agora online, né? Então, muito legal poder mais uma vez estar com vocês em alguma atividade. É ótimo, é sem fronteiras, né? É muito bom. Bom, vamos lá. Pedro está lançando um livro que se chama Encurralada, e é uma proposta bem diferente. Então, queria que você começasse falando um pouquinho para a gente como é que surgiu essa ideia, da onde que veio e como que foi que rolou o livro aí. Bom, tudo... Enfim, eu escrevo poesia há bastante tempo, né, Juliana? Desde sempre, assim, foi o que me trouxe, assim, para a área de letras, né? Foi escrever poesia, né? Eu já escrevi antes de fazer o curso. E, então, sempre teve na minha vida, né? Como fazendo poesia ou estudando poesia, dando aula de poesia. E aí o que aconteceu? A partir de 2013, 2014, que a gente teve uma mudança muito grande na maneira das pessoas discutir política no país, né, a partir dos movimentos, né, de 2013, e depois em 2016, quando teve o impeachment barra golpe, né, a gente pode discutir também depois, se vocês quiserem. Cada vez mais, a partir de 2013, a gente teve um acirramento muito grande das opiniões, da maneira das pessoas se expressarem sobre política, né? Passou a ser uma coisa muito agressiva. Teve uma coisa muito interessante, que ao mesmo tempo de pessoas que a gente conhecia, que eram até pessoas mais velhas e que simplesmente não discutiam política. Elas eram absolutamente ignorantes em política, e elas começaram a discutir política. Então teve esse lado positivo. Mas teve um lado negativo muito forte, que é que as pessoas começaram a discutir política de uma maneira completamente incivilizada, completamente de maneira agressiva, né? Em todo o espectro político, isso passou a ser uma dominante, né? Principalmente nas redes sociais. Então eu entrava no Facebook, entrava no Twitter, né? Eu não tenho todas as redes, né? No Instagram eu estou há pouco tempo e tal. E aí era uma confusão, pessoas assim que você conhecia pessoalmente, que eram muito pacíficas, e elas viravam assim verdadeiros animais assim no mundo virtual, né? Era uma coisa assim, caramba, né? Que coisa, né? E aí eu falei, bom, a rede social é um lugar muito interessante de comunicação, de comunicação, de você se expressar e tudo mais, né? E eu fiquei pensando com uma maneira de eu participar do debate e que fosse uma coisa diferente, que não fosse uma coisa agressiva, que não fosse uma coisa, vamos dizer assim, muito inflacionada também, porque todo mundo fala muito, né? Hoje em dia a gente não tem problema digamos assim, de bocas, né? A gente tem problema de ouvidos, né? Muita gente fala e pouca gente escuta, né? Então eu comecei a criar pequenos poemas pequenos, em geral poemas metrificados, como se fossem pílulas poéticas, e que de alguma maneira elas digamos assim, soavam como uma nota um pouco diferente daquela avalanche de notícias, daquela avalanche de memes, daquela avalanche de agressividade, de xingamento e tudo mais, né? E a poesia, ela de alguma maneira, ela pede para você puxar o freio, né? Você está naquele ritmo, né? Na vida, escutando TV, escutando podcast, vendo um monte de notícias, escutando um monte de notícia ruim, etc. De repente aparece um poema. Então ele faz você processar aquilo que está acontecendo naquele momento de uma maneira um pouco diferente. E eu comecei a fazer isso com poemas pequenos, mas que fossem satíricos. Porque a sátira, ela tem a questão do riso, ela tem uma questão da agressividade também, mas é uma agressividade a partir do riso.
né, de você usar palavrões, de você usar termos chulos, de você mostrar aquela parte do problema que ninguém quer botar o dedo. A sátira, ela trata da sujeira, ela trata do lixo, ela trata do nojento, ela trata do aspecto da discussão que todo mundo se recusa sequer a pronunciar. Então a sátira, ela serve para isso, ela é um gênero literário muito importante na história humana por conta disso. Ali é permitido falar sobre qualquer coisa em qualquer termo, né? Então você ri da sua própria desgraça, ri da desgraça do outro, e aquilo de alguma maneira faz com que você reflita aquilo numa chave diferente, que não é na chave do fla-flu, que não é na chave do xingamento. Então isso começou lá em 2016, né? Na época que estava sendo discutido ainda o impeachment da Dilma, e eu fiz a primeira, que chamava Temerosas Decimais. Eu fui fazendo, né? Fiz o Trovar Punk, que tinha essa ideia, né, do punk é um gênero, né, de musical que é agressivo, né, que é uma poesia crua, agressiva, que é vai direto ao ponto, etc. E trovar é uma coisa bonita, uma coisa lírica, né? Então eu peguei e fiz Trovar Punk, que eram quadrinhos, né, e publicava no Facebook às vezes era toda semana, às vezes era todo dia, às vezes era a cada 2, 3 dias, variava, assim, né, dependendo do momento enfim, do que estava acontecendo. E fui fazendo isso, ia publicando lá, e aquilo as pessoas iam acompanhando, as pessoas iam comentando, e era muito legal, porque às vezes as pessoas que comentavam, elas acreditavam em coisas muito diferentes. As pessoas, um achava que era impeachment, outro achava que era o golpe, outro era pró-Lula, outro era anti-Lula, mas elas entendiam de alguma maneira a poesia chacoalhava a poeira, assim, né? E isso eu achava muito legal, né? A sátira poder fazer com que as pessoas um pouco se enxerguem como ridículos também. Porque às vezes a gente está muito montado na nossa razão, de repente você olha para si mesmo e fala, poxa, mas que ridículo, né, cara? tô aqui muito, né, muito senhor da verdade, e no fundo não é tão verdade assim as coisas, né? Que a gente precisa olhar, a gente precisa olhar o nosso aspecto ridículo também. Nós somos muito sérios, mas nós somos muito ridículos ao mesmo tempo, né? Então, a sátira, ela mostra isso. Qualquer pessoa pode ser satirizada, por mais séria que ela seja. E no caso dos políticos, é um prato cheio, né? Os políticos, os grandes empresários, essa gente do poder econômico, do poder político, eles são muito sérios, eles se fazem de muito sérios, né? Então, sacanear essa gente é sempre engraçado, né? É sempre uma espécie de vingança, né? O cara vai lá e fala assim, não, aqui, esse gráfico aqui, tá tantos por cento, então eu vou baixar o salário das pessoas. Pô, é uma coisa horrível, meu, vai tirar a comida do prato das pessoas. E o cara fala na maior seriedade, vamos sacanear esse sujeito, né? Seja ele polícia, seja ele empresário, porque também as sátiras tinha isso, não era só sacanear políticos, né? Sacanear político é um pouco fácil até, mas a gente tem que sacanear aqueles que mandam nos políticos, que são os grandes empresários. Os políticos, sim, eles são funcionários dos grandes empresários. E isso me parece que chegou até, eu vou usar a expressão aqui, o gado, né? Porque você começou lá, eu venho tomando essas pílulas de poesia, né? Como você disse, eu venho acompanhando já o trabalho do Pedro lá no Face, e também no site, então venho tomando essas pílulas, e aí o trabalho se estendeu até esse momento aí da pandemia, que inclusive surtiu aí em 40 dias, né, a quarentena aí também, você acabou fazendo uma série de poemas relacionados aí, né? Exato, porque na primeira fase dessas sátiras, que foi justamente 2016, foi no período mais do Michel Temer, né, que eu discuti ali, eu fazia sozinho, e tudo isso foi reunido num livro que chama S-Book, né? É uma brincadeira, tem o Facebook, então vamos fazer o S-Book, né? Porque justamente a poesia satírica tem essa ideia, né? De que o bonito sai pela boca e o feio sai por baixo, né? Então tem essa metáfora muito forte na poesia satírica desde sempre, né? E aí eu reuni tudo, eu organizei em livro, o João Adolfo Hansen fez o prefácio, que é o grande especialista em sátira no Brasil, é ele. Ele leu o livro, gostou, fez o prefácio, só que veio a pandemia e o livro não foi lançado, né? Ele deveria sair no começo de 2020, não foi lançado. Só que eu já estava fazendo outras séries que tinham a ver com o governo Bolsonaro, né? Desde 2019 eu já fui fazendo algumas, já fui mostrando tal.
eu fui sacaneando, né? Até porque a concorrência com ele não é muito fácil, né? Porque ele é meio que o sátiro de si mesmo, né? Ele é meio que o palhaço de si mesmo. Então, sacanear ele não é uma tarefa muito simples. Mas assim, quem trabalha com poesia tem um pouco isso também, de assumir um desafio, de criar uma linguagem, de mergulhar numa linguagem. Então, a primeira, né? Talvez seja o caso até de mostrar algumas coisas, né, Juliana? Pode ser. Eu vou projetar aqui, pessoal, eu vou projetar o meu site, que é onde eu publicava, né? E depois mostrar que surgiu a encurralada, né? Deixa eu ver aqui, ó. A gente vai se ver aqui, mas aí depois eu mudo. Vocês estão vendo o site? Tranquilo. Então, Carregou. aqui é o que eu ia publicando, né? Vocês estão vendo? Ó. Sim, Então, a sim. primeira delas foi essa aqui, ó. Já está bem lá embaixo. Foi essa aqui, ó, Temerosos Decimais. Né? E aí foi vindo, teve o Trovar Punk, tá aqui, tá com a capinha do Paulo Ito aqui. Depois viu Que Mentira Foi Essa, né? Essa aqui o Trovar Punk tinha uma brincadeira com a linguagem do punk rock, Que Mentira Com Essa tinha uma brincadeira com a linguagem do funk. E o primeiro que eu fiz no período do Bolsonaro foi esse aqui, o ABC do Capetão Tuititica, né? Enfim, aqui quem quiser olhar o site, tem muita coisa. Sim. Então, daqui eu pulei para cá, né? Eu reuni tudo que eu fiz no período Bolsonaro, foi reunido aqui e está nesse site próprio, que é um livro, né? Quer dizer, o que motivou a nossa conversa, né, Juliana? Foi o lançamento desse livro. Tudo isso começou a ser publicado lá em 2019, no primeiro semestre de 2019, foi sendo feito. Aí, nesse do Bolsonaro, eu comecei a fazer algumas parcerias, fiz uma parceria com o Fábio Martinelli para uma das séries, né? A gente fez uma espécie de desafio de cateretê, né? Que é um gênero caipira. Então, a gente fez a sátira, né? Um falando, o outro respondendo, tal, e colocamos música e tudo mais, né? A gente até já apresentou algumas vezes essa brincadeira aí. E depois eu fiz um com uma artista plástica, que é a Carol Bettioli, e que eu fiz, digamos assim, 40 máximas. Era um momento que a gente achava que a quarentena ia ser uma quarentena mesmo, né? Então, aí eu fiz 40 máximas, né? Satíricas, e ela fez os desenhos, só que aí o texto do poema, né? Eu vou mostrar para vocês aqui uma parte ainda como ele estava no site, antes de estar no livro, que é essa aqui, ó, que chama Coronavírus, né? Isso. Então, só que o texto das máximas estão dentro do desenho dela, não estão fora, não é uma legenda, ela incorporou, né? Então ela foi interpretando livremente essas máximas, né? E foi incorporando, foi numerando, né? E, enfim, a leitura pictórica que ela foi, as traduções visuais que ela foi criando para cada máxima, foram ficando uma melhor que a outra, e sempre me surpreendia, porque sempre ela trazia uma interpretação daquela máxima que estava um pouco fora do radar do que eu tinha imaginado, ela foi fazendo, né? Tá vendo? Elas ficaram muito fortes. Eu lembro de ter acompanhado, né? Porque realmente todo mundo achava que ia ser uma quarentena mesmo, então acompanhava diariamente essas publicações, inclusive compartilhei com alguns colegas, e algumas ficaram muito fortes, assim, de fazer a gente ficar pensando por um bom tempo mesmo, refletindo sobre a máxima associada à imagem. Foi fantástico. O trabalho dela é maravilhoso. E do ponto de vista visual, Juliana, ela também trouxe essa questão da sátira, né? Que a sátira é sempre uma linguagem que ela não tem autonomia. A sátira depende de um outro discurso que não o dela. Ela precisa do discurso sério, do discurso solene, de outros tipos de discurso para que ela aconteça. Ela precisa sacanear um discurso já existente previamente, né? Então, quando a Carol vai fazer os desenhos, de alguma maneira ela também fez isso, né? E esse set, por exemplo, é um exemplo, né? Que essa imagem, né? Que retoma lá o quadro, né? Sobre a Revolução Francesa, tal. Então, ela usou muito, digamos assim, vamos dizer assim, a nossa memória, né? Visual sobre as artes plásticas, né? Às vezes ela digamos assim, recria um quadro, às vezes ela recria uma foto famosa, né? Esse aqui é um deles. Aqui, né, por exemplo, tem esse aqui, ela tem a ideia da viúva porcina, né, porque tinha
tinha aquela confusão com a Regina Duarte, que ia ser a secretária de Cultura, então, não, né? E algumas, né, enfim, aqui, próprio Estado da Liberdade, mas tinha um aqui, por exemplo, que ela pega o Guernica, né? Viu? Esse aqui é uma versão que ela fez do Guernica, né? Então ela foi fazendo a mesma coisa em paralelo o que eu estava fazendo no poema, ela também fazia na imagem, né? Então ficou uma parceria muito legal, e foram 40. Ela trabalhou loucamente, porque ela é professora, né, também da rede pública, faz um monte de coisa, tem filhos e tudo mais, e ela ficava fazendo, todo dia fazendo, fazia 7, 8 por semana, né, eram 40. Foi muito legal, mas foi vamos dizer assim, uma resposta artística também, que eu acho que é um pouco que o artista, nesse momento, ele precisa ter consciência, né, de que ele precisa trazer a linguagem dele, né, quer dizer, no meu caso, como eu escrevo poesia, eu não posso vou entrar no Facebook, vou ficar comentando, criando um discurso que outras pessoas podem fazer melhor do que eu, né, então eu vou no Facebook tentar trazer as pessoas para a poesia, né, trazerem elas para uma reflexão a partir da poesia. E a Carol a mesma coisa, ela trouxe as pessoas para refletir a partir das artes visuais, né? E o último, por exemplo, que ela fez, que é justamente, né, aliás, esse aqui é muito apropriado para os últimos dias, porque o velho da van também estava no esquema negacionista, a gente combinou, falou, o último vai ser o do velho da van. Ela fez essa versão, né, do Roto da Barca do Inferno, né, e tem o cara ali, né, atravessando, tentando enganar a morte, não sei o que, propinando a morte e tal, não sei o que, e aí essa ideia, né, em meio do hecatombe, o velho da foice cega, a véia da foice cega o corte, e o velho da van só nega até a morte, né? Essa ideia do medieval, né, que chama a morte de a velha da foice, né, a véia da foice. E aí, né, isso foi acontecendo, né, Juliano? E aí, o livro, qual que é a história do livro, né? Que a gente vai passar para esse site aqui, que é um trabalho feito junto com a Edita Cuja, né? A Edita Cuja é uma editora muito interessante, uma editora brasileira, da Érica Casado. A Érica mexe com os livros de uma maneira muito especial. Ela não vê o livro, ela não faz o livro de maneira maquinal, de maneira automática, ela faz o livro sempre pensando numa mensagem especial que cada livro pode propor. Eles também trabalham com projetos educacionais em escolas, né, enfim, ajudando as escolas enfim, a desenvolverem, né, estratégias de melhor aprendizado a partir das novas tecnologias e tecnologias baratas já existentes, mas que você possa usar um método, né, interessante na escola. Então eles são muito atuais, são muito contemporâneos nesse sentido de usar a tecnologia para uma coisa criativa, para uma coisa para ampliar a sociabilidade das pessoas, né, das crianças e tudo mais. E aí a gente estava tocando um outro projeto, a Érica estava acompanhando e tal, e surgiu a ideia, vamos fazer um livro juntos, né? E aí juntamos, né, a Érica com a Edita Cuja, que sempre pensa soluções criativas, né, tal. A Carol, que tinha feito comigo o Coronavírus, o Fábio, que tinha feito o Catinga de Roda, e o outro Fábio, que é o design gráfico, né, que fez toda todo o livro, né, ele fez o livro em cards, né, no livro você pode compartilhar, né, por exemplo, né, acho que já pode ir mostrando, né, Juliana? Pode. Por exemplo, Queria só retomar um pouquinho a questão da capa e o nome do livro, né? Encurralada, Converso para Boi Mugir. Então, a sátira aí já na capa. Fantástica, adorei. Exatamente, porque a gente não tem nenhuma série com esse nome, Encurralada, né? Mas aí em todas as séries aparecia muito essa questão do gado, né? Da pessoa estar sendo feita de gado, uns estão feitos de gado e não sabem, outros estão sendo feitos de gado e gostam de ser gado, né? Então, tem gado desavisado, tem gado avisado, tem gado de tudo, tem todo tipo de marca de gado, né? Mas tinha essa ideia, né, de que as pessoas vão sendo encurraladas numa certa noção de verdade, a gente está muito refém dessa questão, é um debate mundial, né, do que está acontecendo com as pessoas, do ponto de vista das notícias, né,
das pessoas estarem encurraladas a uma versão da verdade, ou a uma não-verdade, que é pior ainda, né? Ou de uma auto-verdade, ou seja, que elas acreditam no que elas querem, né? E elas vão sendo encurraladas e vão ficando asfixiadas, né? Não conseguem acreditar mais em nada, né? Ou acredita em tudo ou não acredita em nada. Então, essa ideia de você estar num mundo encurralado, e que ao mesmo tempo é a situação, né, Juliana, que a gente se encontra no meio quando a gente está em isolamento, né, por causa da pandemia, você fica encurralado em casa, né? Exato. E aí que essa ideia, né, da conversa para boi dormir, né? Aí fizemos um trocadilho, conversa para boi dormir. Que a ideia não é para o boi dormir, é para ele acordar, né? Pelo menos saber que ele está sendo gado. Verdade. E tinha essa história também. A Carol, quando ela foi fazendo os desenhos, muitos desenhos apareciam a figura do gado. Isso já aparecia em vários poemas, né? Antes da série que eu fiz com ela, já aparecia muitas vezes essa imagem, mas ela se apropriou dessa imagem de uma maneira muito dela, muito específica. Então, muito... E ao mesmo tempo, como quem puder ler, vai ver que tem muito essa coisa da tradição do caipira, né, nesses poemas, né, da moda de viola, digamos assim, daquele olhar meio do caboclo, meio do caipira, meio do Cornélio Pires, um pouco do Rolando Boldrin, um pouco do Guimarães Rosa, tem muito esse universo aqui, né, que é o universo pastoril do boi, né, tudo mais, assim, que está no nosso imaginário, né, somente quem mora no Sudeste, né, então a gente se apropriou disso, né, essa tradição dos rodeios e tudo mais, a gente se apropriou muito disso, né? Muito legal. Então aqui a pessoa pode clicar aqui, por exemplo, ela clica aqui, ela abre o PDF inteiro, né? Quando ele carrega, vai demorar um pouquinho, porque a gente está com as câmeras ligadas, demora um pouquinho. Mas eu achei muito legal essa proposta ainda de ser interativo, né? Porque você tem essa possibilidade de ir lá, clicar, abrir o livro inteiro, e tem outras coisinhas aí que o Pedro vai mostrar para a gente também, que é bem legal no site. Ó, tá vendo aqui, ó? Então você vem aqui, tem essa ideia do açougue, né? Essa ideia de que, né, vou mostrar o nome das pessoas aqui, ó, para vocês verem direitinho. Então, aqui, ó, os desenhos são da Carol Bettioli, e o Catinga de Roda, que a gente vai ver um pedacinho, eu fico o Fábio Martinelli Casimiro, né? Aqui está o nome da Érica Casado, né? E o Fábio Gimene, que foi o cara que fez o projeto gráfico, né? Que criou toda essa concepção, né, de livro junto com a Érica. Então é um livro mesmo, gente. Aí tem ficha catalogada, é um livro mesmo. Ele só não está impresso. Então ele está aqui. Ele tem as licenças assim do Creative Commons, né? Então é tudo feito nessa ideia de que, né, é para ser compartilhado, né? Tal. E aí ele começa que ele tem um pequeno prefácio, tá vendo? Ele usou essa ideia do açougue, né? Muito bom. Quando você vai no açougue, lá às vezes tem esse desenho, né? Para as partes do boi e tal. Ele usou o índice, é o boizinho, né? E aí tá vendo? Aí que tem a tábua, né? A faca, né? A faca que tem, né? Que ganhou também uma alegoria especial depois da facada, da tentativa né, da facada que deram no Bolsonaro e tal. E é curioso que a faca é uma metáfora muito forte para a sátira, né? De você cutilar, de você esfaquear o cara, você cutucar o cara, tudo essa metáfora de picar, né? De ferir através de uma crítica. Assim, né? E aí tem um pouco tem a explicação, né, disso. E aí, tá vendo? Cada um é um card, ó. Tem a numeração da página, mas você pode baixar tudo sozinho, por exemplo. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui. Tá vendo? Como é o final que eu falo assim, é tapar o nariz e cair para dentro, porque a sátira ela é como se ela traz uma mensagem daquilo que ninguém quer dizer. Então ela traz um cheiro mal, que você tem que lidar com aquele cheiro mal está sendo tratado. E o primeiro, que foi o ABC do Capitão Twittica, era justamente porque ele se pronunciava muito no Twitter, né? E aí eu imaginei essa brincadeira, né? Tem o Twitter e tem o Twittica, né? O cara faz caca pelo Twitter, né? E aí o Fábio Gimene pegou o logo do Titica, né? Do Twitter, botou lá o chifrinho, né? E botou a arminha, né? Então, foi uma coisa muito legal isso, que essa ideia da Sasha, como ela foi contaminando todo mundo que participou, sabe? O desenhista, o parceiro, o editor, o artista gráfico, todo mundo foi se contaminando dentro da sua própria área de atuação, né, nessa linguagem.
E aí, a ideia desse aqui foi isso, foi estudar, né, um pouco, esse foi um dos que deu mais trabalho, Juliano, porque eu tive que fazer uma espécie de coleção das declarações do Bolsonaro, e são terríveis, assim, coisas que ele publicou no Twitter, coisas que ele publicou que na mídia, assim, são terríveis, assim. Então, fiz um ABC, que é um gênero conhecido da poesia do Nordeste e do Sudeste também, né? Você fazer estrofes, sempre começando com uma letra, com uma palavra daquela letra, e vai até o Z, né? Então, só que aqui eu não fiz exatamente bonitinho, igual é na tradição, porque eu queria que ela ficasse meio grotesca, né? Meio esquisita, né? Uhum. E aí, no meio delas, né, para quem for lendo, vocês vão ver que tem frases que não são minhas, não, são dele mesmo. A ideia era mostrar, assim, o quanto que é absurdo aquilo ali, né? Tem algumas frases ali que eu só mexi, assim, na sintaxe, botei uma vírgula, sabe? Fiz pequenas intervenções, algumas, né? E outras eu tentei fazer como se fosse ele mesmo, produzindo. Né? Imagine o poeta, o trabalho do poeta, né, Juliano? O poeta parece que não tem nada a ver, né? Entrar na cabeça de um cara que tem problemas mentais e tentar ver como é que ele pensa, né? Como é que ele não pensa. Né? Então tem essa brincadeira aqui, né? O Adélio me tacou a faca, felizmente não foi o martelo, né? Porque tem aquela coisa do cara ter medo, né? Que tem comunista debaixo da cama, né? Uhum. Essa ideia da Amazônia, que já estava. Esse aqui tem as datas hoje. Esse aqui foi de 1º de maio. Ó. Foi antes desses incêndios que aconteceram, tanto em 2019, como os piores ainda que aconteceram em 2020. Né? Então, a Amazônia for sale by Salles. Né? E essas brincadeiras com a tradição, né? Arma minha, fugiu que te feriste, que é o verso do Camões, né? Alma minha, gentil que te partiste, né? E aí o que acontece, gente? Vocês podem voltar aqui, ó. Por exemplo, você vai aqui, ó, vamos ver aqui. Tem os bem. Esse aqui, Juliano, tem uma coisa engraçada. Quando eu comecei a publicar isso no Twitter, no Facebook, algumas pessoas ficaram desconfiadas no começo. Falaram assim: será que o Pedro virou bolsonarista? Né? Depois elas perceberam, chegou lá pro C, pro D. Vocês falaram: não, o cara tá sacaneando. Você vê como o ambiente está contaminado. Assim. Por quê? Porque é isso, né? Você vai fazer a crítica, você fazer é um exercício de você fazer a crítica assumindo o lugar do outro, né? Então, eu tô aqui nessa parte, o eu satírico, vamos dizer assim, ele assume o grupo bolsonarista. Ele fala, bebemos o bebiano com laranja, ele não fala beberam, ele fala beberam. Você fala da bobagem a partir dos caras mesmo, né? Então, como o ambiente é muito contaminado, algumas pessoas falam, cara, será que é sério que esse cara tá fazendo ou será que é engraçado? Aí chega uma hora que fica engraçado, né? Tem como, aí a pessoa, que legal, é uma sátira mesmo. E aí vai. E é essa coisa, né? Essa aqui tinha essa brincadeira com cu, né? Que os caras toda hora falavam de cu, toda hora esse negócio, né? Coisa, uma fixação que se troça, né? Também brincava com isso. Então, por exemplo, o cara vem aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Dilma que acaba infartada com câncer. Isso aqui é uma frase do próprio Bolsonaro, não fui eu que criei. Eu só mexi na sintaxe dela. Mas ele falou isso aí. Ele falou, o que você acha? O que você deseja para a Dilma? Eu espero que ela morra com infarto ou com câncer. Ele falou isso. Né? Então, aqui, vamos supor que a pessoa gosta do D e ela quer mandar para alguém só o D. Então, ela vem aqui na página, né? Ela clica aqui, ó, cards individuais. Ela entra aqui, vai abrir um drive do Google, né? Ela escolhe a série que ela quer. A gente está lá no ABC do Capitão Tititica. Né? Você vai, clica aqui, tá vendo? Aí você escolhe o D. Aí você clica aqui no D, ó. Ele abre só o card. E você pode pegar esse card e mandar para alguém, né? Mandar para um parente bolsonarista, por exemplo, que você não gosta, pode provocar o cara. Você pode sacanear o cara, fazer uma sacanagem graciosa, né? Sempre graciosa, né? Já estamos no terreno do riso, né? Então tem essa possibilidade. Todos eles têm essa possibilidade, né? Então, por exemplo, muito cancioneiro também do livro, né, Pedro? Que você já falou bastante do universo do caipira, né? E Sim. Um pouquinho dessa parceria que você tem. Sim, só vou chegar no segundo, ó, esse do universo caipira, ele já tinha nessa aqui, quer ver? Que é o... Viu? Esse daqui, ó. E tem sempre uma capinha, né? Ele faz uma capinha, né? Tá vendo? Na carreira do mal de bem.
né? Então, por quê? Porque a poesia de carreira, na poesia caipira, é quando você usa rimas iguais, né? Você baseia seu poema, né, então, na carreira do São João, as rimas são em ão, na carreira do Divino, é, é, são rimas em hino, na carreira de Santana, em ano, e por aí vai. Né? Então, você vai fazer uma peça, um poema, em que os versos ou não rimam, e os que rimam vai rimar tudo em ão, tudo em hino, tudo em ana, dependendo da carreira. E esses nomes são sempre nomes religiosos. Os caras usavam, digamos assim, a partir de nomes religiosos, mas para fazer uma poesia, muitas vezes, que não era nada religiosa. Né? Então, aqui, como tinha essa ideia da carreira, que é o termo da poesia caipira, lá da carreira do Divino, por exemplo, a carreira de São João, e tinham pegado o cara lá com cocaína no avião presidencial. Imagina, o cara que ganhou a eleição falando mal falando contra as drogas, falando contra os traficantes, tá lá a cocaína dentro do avião dele, né? Então, aí o cara fez uma carreira de cocaína saindo do próprio avião, né? E aí botou o gado aqui, botou a carinha do Edir Macedo aqui, né? Então, e aí você pode, por exemplo, então aqui, por exemplo, justamente começa com a carreira do Divino, né? Para falar bem a verdade. Então aqui é bem a poesia caipira, né? Para falar bem a verdade na carreira do Divino, nesta terra tem carreira de sucesso repentino, quem apalpa o pau que manda ou vem rico de menino. Para cantar mal a mentira na carreira do malino, se você estuda e trabalha, seu direito é ser bovino, tolerando um idiota presidindo seu destino. Né? Então, só que o que eu fiz? Sempre me apropriava dessa poesia caipira, né? Nesse caso aqui, só que modificando, né? Então, por exemplo, aqui é do divino, que é uma, enfim, é a parte positiva é a parte divina, e a parte do mal, malino. Então tem essa, como se tivesse uma briga, né? Essa briga eterna do bem contra o mal entre Deus e o diabo, né? Vamos dizer assim. Todas elas têm a mesma métrica, né? Então, para falar bem a verdade, na carreira de São João, tem a narfa que é Bragança, arrotando educação, tem o cu do curteleno, entubando o pó do avião. Para cantar mal a mentira, na carreira do Tilcão, a gestão feita à distância, disso tudo que é razão, não enxerga além do palmo vomitado de sermão. Né? Era quando estava o Weintraub, né? Mas não adianta muito, porque o Weintraub tinha Bragança no nome. Né? Mas não adiantava muito, né? Todos os caras, assim, o pré-requisito para ser ministro da educação, o cara tinha que ser meio esquisito, né? Então, tira um, põe outro que não sabe não muito o que mudar. tá fazendo. Né? Por aí vai. Então, aqui já tinha viu, Juliana, aqui já tinha muito essa questão da poesia caipira, toda metrificada, toda formatada a partir dessa poesia caipira, né? Cabe dentro das melodias, né? Caipiras, né? E ao mesmo tempo tem um pouco de usos, alguns usos de palavrões de linguagem mais agressiva que vem muito do rap, né? Também. E o rap eu acho que tem essa pegada também, né? De fazer a rima, né? O slam fazer a rima e ter uma agressividade, ter uma mensagem que tente convencer um pouco pela agressividade, porque é uma resposta a uma violência, a uma população fazendo poesia que sofre violência, então ela faz uma poesia e responde, usa a violência verbal contra a violência física que ela sofre desde que ela nasce. Né? Então, a poesia caipira e a poesia do rap, elas têm essa conexão que é um pouco, que na minha opinião era um pouco mal explorada e que eu queria usar. Né? Entendi. Então, por exemplo, aqui tem essa ideia de chamar o cara de otário, usar um pouco do vocabulário do rap, sabe? Então, usar mano, usar não sei o quê. Então, acho que tinha essa soma, né? De coisas, assim. Né? E aí foi, né? Foi indo. Depois veio essa aqui, a Caatinga de Roda, que era uma outra caipira que eu fiz em parceria, né? Catira do poeta Barrascoso com o Caipiraço, porque eu moro em Campinas e o Fábio mora em Piracicaba, né? Então, e aí o cara fez um esgoto aqui, né? Um esgoto, assim, que vamos falar do lixo, né? Então, tem a cantiga de, vamos falar Caatinga de Roda, já que a sátira. E aqui, essa aqui a gente botou música mesmo. Vou mostrar um pedacinho para vocês. Entendeu? Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Que dá. Então tem esse ritmo, né, da música caipira, né? Que é assim, ó. Mano,
Fábio Casimiro se aproxega pro dueto, limpa a caixa de catarro, toca pinga no panfleto. Nosso céu já tá fedido, nosso mar ficando preto, e o bosteiro sem vergonha canta agora no coreto. E por aí ia, né? Então, eu cantava essa parte, e aí o Fábio respondia, né? Ele responde, né? A gente foi fazendo um dia também. Né? Aí ele fala assim, né? No coreto sobra espaço, cabe até mais um bocudo. Obrigado, mano Pedro. Tamo junto em trove tudo. Mas que pinga é estriquinina pra pegar na família. Tem catarro que dê conta dessa pobre de imundícia. Só que ela é grande, né, Juliana? A gente, né, demora uns 10 minutos pra gente cantar tudo, bonitinho. Mas aí tinha essa ideia de trazer um pouco essa cultura, né, essa cultura caipira, né, que ela é muito apropriada do ponto de vista comercial, né, da música pop, etc. Mas ela tem uma outra coisa também, uma coisa muito forte que está na nossa vida, que está nas pessoas que moram nos interiores, aí, principalmente do Sudeste, né, e uma parte do Centro-Oeste, até do Sul, né, o Norte do Paraná ali e tal. Esse grande sertão veredas, né, digamos assim. A cultura caipira é muito forte e ela é muito crítica, né? Embora muita gente ache que não, ela é muito crítica ao que está acontecendo. Os caras sabem o que está acontecendo, né? Uhum. Tem a parte conservadora, mas tem a parte que os caras estão ligados no que está acontecendo. Sim. E aí também, todos eles aqui, se a gente voltar aqui, ó, né? Você pode voltar aqui e pegar só o card que você gostou, né? Que vai aqui, por exemplo, no Catinga de Roda, abre aqui, tem todos os cards lá. Você pode pegar tudo numeradinho, né? Fácil de achar. É bem interativo, ou seja, né, Juliana? Você pode ler o livro, né, o PDF inteirinho, assim, como se o livro mesmo, né? Como eu estou rolando aqui. Mas você pode ler de maneira super fragmentária, que é mais ou menos como a gente lida, né? Com a linguagem da internet, a gente lida, né? Com as redes sociais de maneira tudo meio fragmentada, né? A gente não lê mais o jornal da página 1, 2, 3, 4. A gente lê as notícias tudo meio misturado, né? A gente, enfim, quando eu fazia a série, né, publicava ali, enfim, o dia que você entrava, você via, né, o que eu tinha feito no dia, mas se você não entrasse, você perdia um dia, tinha que voltar, já perdia a sequência, tudo certo. A linguagem da web é meio fragmentária, né, meio assim mesmo, né, meio simultânea mesmo, né. E, Pedro, você brinca bastante com essa questão também, que eu acho que são duas coisas que popularizam bastante, e aí, no caso, não só o livro, né, mas a poesia em si, porque se for parar para pensar em quantas pessoas compram livros de poesia especificamente, eu nem sei te dizer o número, mas, por exemplo, entre os alunos, eu vejo que o pessoal compra mais livros de contos, outros, né, outros gêneros. E aí eu acho que um livro interativo, assim, populariza muito a questão da poesia, né, principalmente por ser essas doses, né, e a outra questão é essa questão também da musicalidade, né, e aí eu já vou encaminhando lá para o Canticom, que foi também uma série muito boa, e que também é interativa no site, eu queria que você falasse um pouquinho também dela. Sim, então, aí depois aí eu mostrei já como é que era o coronavírus, né, aqui é ele no livro, transformado em card. Então a pessoa também pode pegar pelo card, tá vendo? Ele está aqui todo na sequência, com as datas, tal, originais que ele saiu, né? E tá lá também. Você pode usar pode usar o que quiser. Né? E aí o último, né? E a gente é professor, né, Juliana? A gente fala que, né? Nossa Senhora, fala que... E vou chegar lá. Tem uns assim que foram bem assim, não sei se você lembra desse aqui, por exemplo, quando ele saiu, teve muita gente debatendo, né, conversando, gerava muito debate. Não necessariamente comigo, inclusive, gerava um debate assim, a pessoa comentava, o outro Eu só respondia, comentando, e era como se virava uma espécie de roda de conversa, assim, né? Então foi uma experiência bem legal. Esse aqui também, né, Esse também. foi uma coisa bem, esse aqui é bem duro, né, e é muito real isso aqui. Essa ideia do poder, né, da pessoa querer exercer o seu pequeno poder, né, sobre as empregadas domésticas no Brasil, né, e é muito
é muito curioso, né, que a primeira pessoa que detectada com coronavírus no Brasil foi justamente uma empregada doméstica negra, né? Sim. Diz muito da nossa história, né? Exato. Então, aquele desenho da Carol, quando a gente lançou, gerou muita comoção, muito debate, foi muito interessante. E aí, nesse do Kant.com, né, gente? Eu gosto muito daquele Isso do é legal, cara né? vendo da Terra plana, assim, eu gosto bastante. Aqui ele usou a questão do laranjal, né? O outro Fábio, né, o Fábio Gimene, ele usou muito essa iconografia do nosso cotidiano, né? Então ele usou lá o aviãozinho, depois ele usou né, a laranja, né? Então ficou muito. Então essa aqui é um pouco, né, Juliana? Aqui é um pouco resgatar um pouco como que a gente se conheceu, né? Que foi justamente num curso de canção, né? Sim, Então, tinha muito isso, né? A canção brasileira, embora ela seja. Você pega uma canção, ela é pequenininha, não sei o quê, mas o conjunto do cancioneiro brasileiro, ele conta a história de um povo, né? Ainda que de maneira simbólica, né? Então, as canções brasileiras, elas falam muito do que foi a história do Brasil, do que é esse povo que gerou esse grande gênero, que é o gênero cancional. A canção é um gênero popular. Foi feito por pessoas, inclusive, que tinham baixa alfabetização e criou uma das canções, um dos gêneros mais criativos da cultura não só do Brasil, mas do mundo, é a nossa canção. Na sua variedade de temas, de ritmos, de harmonias, de tudo mais, foi esse povo excluído da escola, excluído de tudo, ganhando pouco. Né? É o mesmo povo que vai ser vacinado por último. Hoje em dia é o povo que gerou a canção, gente com baixa escolaridade. Né? Então, nos meus cursos de canção sempre tinha essa ideia, né, de que a canção ela conta, tá tudo lá, né? Você vai fazer uma canção nossa, fala, não, um cara já fez aquilo lá nos anos 20, 30, já falou aquilo na canção, né? Então, o que eu fazia? Eu pegava uma canção muito conhecida, ou não muito conhecida, mas, enfim, canções mais ou menos conhecidas, e fazia intervenções nos textos originais como se fosse uma espécie de atualização. Embora eu acho que as canções, elas já dizem, elas já são muitas das canções do nosso cancioneiro, elas são atemporais. Você vai lá num samba do Noel Rosas, ele está falando de uma coisa que aconteceu hoje, né? sim. Um rap, não sei o quê. E aqui eu comecei justamente com o Abre Alas, né, da Chiquinha Gonzaga, e a pessoa, o que acontece? Aqui, né, gente, vocês vão encontrar uma letra batizada, vamos dizer assim, né? Eu adulterei a letra original, né? Mas vocês podem ouvir a canção original aqui. Vocês clicam aqui, né? Ouça a trilha original, né? Claro que não vai ter uma versão lá de 1900 da própria Chiquinha cantando, porque não seria possível, né, naquele momento. Embora já tivesse gravação, mas não gravasse tudo ainda. Então vai ter uma mais moderna. E aqui eles contam todas, né? São 29, 24, né? E aí vocês podem ouvir as originais e cantar, né? Então aqui né, você pode cantar, ou abre alas que eu quero contar, ou abre alas que eu quero... na verdade ou abre a mala que eu quero contar, ou abre a mala que eu quero contar, eu tô na lida, não posso parar, eu tô na lida, não posso parar, ou abre e fala que eu quero escutar, ou abre e fala que eu quero escutar, Rosa do Povo é quem vai ganhar. Essa ideia de que vai, escuta, fala aí por que você votou nisso, né? Então, né? Essa é Hoje a em dia tem muito arrependido, né? Hoje em dia tem muita gente que votou na Moeda, não votaram no Bolsonaro. A Moeda, o cara votou na Moeda, tá no segundo turno, né? Então, essa é a série que não dá para ler sem cantar. Eu, pelo menos, não consegui, assim, nenhuma das vezes que eu fui ler não teve como. É meio que já vi num karaokê ali, né? Exatamente, essa ideia de ir cantando. E aí começa, embora haja uma dúvida ali, né, a data dessas canções, mas quanto mais antigas as canções, mais as datas não são muito precisas. Então essa canção, ela se encontra ela datada de 1899, de 1900, 1901, você acha, né? Mas eu escolhi 1900 como se fosse uma data, né, simbólica, assim, 1900, né, aquela tipo, vamos começar um novo século e vamos abrir porque vai chegar uma nova canção, né? E a Chiquinha Gonzaga era uma mulher maestrina, descendente de negros e tudo mais, então
essa voz historicamente abafada que está falando, eu vou entrar, sai, né? Que depois vai aparecer isso daí de novo lá no Jorge Ben, né, Juliano? Né? Sai da minha frente que eu quero passar. O Uhum. povo pedindo passar. Aqui o Ernesto E foi Nazaré, né? Pode falar. tem essa sequência histórica que eu acho legal. E aí vai da Chiquinha Gonzaga ao funk, né? Então é muito legal também essa amplitude que tem aí né, das canções. Exato. E eu tentei pegar sempre duas de cada década, né? Então aqui ficou em 1907, o Dengo. Essa aqui, Juliana, é a única que não tem letra, né? Originalmente ela não tinha letra, só tinha melodia. Eu botei uma letra em cima da melodia, porque não tinha. Né? Mas essa música era uma música muito histórica, porque ela é considerada o primeiro machixe brasileiro gravado, o choro machixe brasileiro gravado em disco de 78 rotações. Ele foi gravado por uma banda militar americana, não foi nem gravado nos Estados Unidos. E aí existe, né? No YouTube você consegue ouvir isso, os americanos tentando tocar o machixe, fica tudo esquisito, fica meio errado, assim, mas tudo bem, tá valendo, foi um registro. E aí tinha essa melodia, poporê, 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 poporê. Aí eu falei assim, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. Não vai votar nesse ladrão que é travesti de capitão. Pra ter o atestado, assina aqui, seu poltrão, né? Eu falei, né? A ideia de, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Então foi... E aí vai, né? Foi muito histórica, né? Tipo, Luar do Sertão, né? Que é uma música, né? Às vezes as pessoas nem sabem quem é o compositor, mas sabem um pedacinho, né? De tão conhecida que é, né? E essas coisas muito brasileiras, né, Juliana? O cara fez um Luar do Sertão, o sujeito chama Catulo da Paixão Cearense e na verdade é do Maranhão, e fez a música com um cara chamado João Pernambuco. E os dois estavam no Rio. Né? Essa ideia de você morar num país multicultural, continental. Né? E aí aparece o gado de novo, né? E também, né, músicas mais urbanas, menos urbanas, né? Então tem um pouco de tudo. Pelo telefone, né? E aí o chefe da polícia, a original tem esse negócio, né? O chefe da polícia pelo telefone manda avisar. E na Carioca tem o chefe da polícia está me avisando onde é que tem a malandragem. Então é disso que trata o Brasil, né? O Brasil, as fronteiras entre o que está dentro da lei e fora da lei, muitas vezes simplesmente não existe. Né? Então, se o chefe da polícia ele me avisa onde está a roleta que é proibida, né? Então aqui a gente tem essa ideia da milícia também, que é o que faz o papel de poder, mas tá fora da lei também. Né? Com certeza. Que é a teoria lá do Antônio Cândido, lá na dialética da malandragem, né? Ele estuda o Memória do Sargento de Milícia, né? Porque o Memória do Sargento de Milícia, né? A molecada que tá ouvindo aí, né? A gente vai ler o Memória do Sargento de Milícias, o que acontece é o seguinte, né? O cara que é o mais malandrão é o cara que vai virar o chefe de polícia. Né? O mais vira policial. Então, essa crítica sempre existiu, né? De como que você vai criar forças de segurança, arregimentando os membros da Força de Segurança justamente a partir de perfis que estão fora da lei, né? Vamos dizer. Né? Então e é o que acontece, né? A gente tem aí um familista de delinquentes que defende a lei, mas estão tudo fora da lei. Né? As tristezas do Jeca, né? Coisa mais bela nesse mundo não existe que o mugir de um gado triste, sem noção, na paz votar. Né? E por aí vai. E é por aí vai, Juliano. São vários, né? E acaba lá no funk, acaba lá né? Eu tentei pegar também muito essa pluralidade, né? De samba, baião, música caipira, música pop, rock, um pouquinho de tudo, né? E tentar também colocar compositoras, né? Que é importante. E é isso, gente. Vocês podem escutar a trilha sonora, podem também, se quiser, baixar só o card das canções, tá aí também. E é isso, aí aqui, digamos assim, né, acho que eu vou descompartilhar aqui, a gente pode... Aí, né, Juliana, nesse caso das canções, é de fato vamos dizer assim,
como um conjunto, né? Então que a sátira fica muito forte, porque ali, digamos assim, é possível você ver a original, ouvir a original. Né? Sim. Todo mundo tem acesso, todas elas estão online, então você pode ouvir os originais e, e ver como é que... E também, né, isso aí é uma coisa que eu fiz, outro dia eu estava dando uma oficina, né, de poesia, e a gente fez exercício, falando, não, agora vocês vão fazer a sátira, escolher canções, né, aí, e fazer. Eu acho que eu super me identifico, porque na faculdade eu fazia muito isso já. Aí tinha aqueles momentos assim, né? Tem uma aula que eu não gosto, tem um não sei o que eu não gosto, então a gente vivia fazendo em grupo, fazia várias, né? E era um barato. Aí super, assim, me identifiquei bastante com essa última, principalmente com essa coisa de você realmente ver o original ali, você já percebe que é a sátira e por aí vai. É muito comum, né, isso no Brasil, né? É muito comum, assim, a vida inteira, assim, eu vi as pessoas fazendo isso. Na escola, como você está falando, no bar, na rua, o cara faz isso com música estrangeira, inclusive, né? O cara não sabe inglês, mas ele inventa uma letra, põe lá e tá tudo certo, né? Então tem assim, nossa, eu lembro da minha infância, assim, de músicas, assim, que eram pop, tocavam no rádio, que putz, tinha letra inteira que a galera ia criando, né? E a gente cantava aquela letra, não a original, porque a gente não sabia inglês. Então, essa ideia de você se apropriar da canção e depositar nela um discurso seu é muito que a gente faz. É o normal para nós fazer isso. Ai, muito bom. Pedro, eu queria agradecer por você compartilhar com a gente esse material, toda a sua experiência, né? Como é que foi elaborar esses poemas, né, e essa reflexão toda que traz aqui, a gente fica muito grato, né, por poder compartilhar isso com a molecada, e achei uma iniciativa fantástica desse livro ser um livro de compartilhar, então a gente também consegue aí difundir mais e mais, né, a cultura da poesia e a sátira, que é sempre muito bem-vinda, adoro trabalhar com sátira, com a molecada, então só tenho a agradecer mesmo. Eu que agradeço o convite, fico muito contente de poder falar com você, falar com o seu público. Eu acho que a gente é quase que uma obrigação da gente, né, como professor, tentar formar leitores, tentar mostrar que a leitura é uma coisa que pode ser democrática, sim, que as pessoas... Né, eu estou fazendo esses poemas não para dizer que só eu consigo fazer, eu estou convidando as pessoas a fazerem também. A poesia ela tem que ser um convite, vamos fazer também. Vamos fazer, todo mundo pode fazer. Né? E acho que essa ideia do livro ser coletivo, de ter muita gente, também é muito cara, essa ideia de que não é o livro do Pedro. Eu meio que vou dizer assim, eu fui meio que o chefe da banda ali, mas tá todo mundo tocando, todo mundo fazendo. O livro não é possível, não seria possível existir sem a Érica, sem a Carol, sem os dois Fábios, né? Sem todo mundo que participou, né? E eu acho que é um chamado para a coletividade, né? Então, poder falar dele nesse projeto bonito que vocês estão fazendo, para mim eu fico muito contente, de verdade mesmo, de coração. Muito obrigado, pessoal. A gente vai deixar o link para o Encurralada lá no nosso Linktree, no perfil, né, na bio, tá lá. Aí vocês vão poder acessar, vão poder interagir, e depois comentem aqui, né, nos comentários desse vídeo aí, o que vocês acharam, o que vocês mais gostaram, se compartilharam lá no grupo da família, né, para causar no grupo, tá bom? Comentem aí com a gente. E eu vou marcar também o @ do Pedro aqui no nosso vídeo, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Pedro. Valeu, Juliana. Tchau, tchau, pessoal.